Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série Ansiedade. Eu sou o Padre Jovel Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre ansiedade e suicídio. Quando falamos de suicídio, não estamos falando de algo recente, de algo novo que acontece neste período da história. O suicídio sempre existiu dentro da história da humanidade. É um assunto que carrega em si muito tabu e gera também muita vergonha para a família. São raríssimas, são pouquíssimas as famílias que têm a coragem de se abrir e de falar sobre o suicídio causado por um dos seus familiares. Sabemos que muitas práticas também do suicídio elas são mascaradas nos atestados de óbito, sendo assim declarado outra causa da morte, principalmente as causas por envenenamento. Como também sabemos que muitos acidentes de trânsito são suicidas, principalmente aqueles acidentes inexplicados. Há vários relatos de pessoas que sobreviveram a um acidente que relatam sobre isto, principalmente crianças que estavam no carro, que os pais estavam brigando muito antes do acidente. Muitas casas queimadas onde foram encontrados corpos, como há também o suicídio intencional, que eu chamo de suicídio branco. São aquelas pessoas que desistiram de viver e vão assim definhando aos poucos. Elas param o tratamento e não se cuidam mais, desistiram da vida e vão vivendo assim até morrer. Muitos destes casos vão ser considerados como mortes naturais ou causados pela doença. É uma realidade que infelizmente acontece em muitas famílias e muitos familiares acabam não percebendo. O suicídio é sim um assunto difícil e polêmico de se falar, mas com o aumento a cada ano, hoje vem se buscando abordar mais sobre o assunto. Aqui no Brasil foi criado um mês, o mês de setembro, o mês de consciência sobre a importância da prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo nasceu com uma proposta de ser o mês em que as políticas públicas vão debater sobre o assunto, tendo como assim um objetivo quebrar tabus, reduzir estigma e estimular as pessoas a buscarem e também oferecer ajuda. A primeira edição aconteceu em 2015 e a cada ano este movimento ele vem crescendo, com mais pessoas reconhecendo que falar sobre o suicídio é fundamental. Ajuda as pessoas a compreenderem a importância de cuidar e procurar ajuda. Precisamos sim ter todo o cuidado em abordar sobre o assunto, para não gerar um efeito cascata, um efeito contrário. Em vez de conscientizar para a vida, passamos a conscientizar e motivar para a morte. Ao abordar sobre o assunto, o valor da vida deve estar em destaque. A vida como dada, a vida como dom, a vida como graça, como sopro do Criador, vida como manifestação do amor de Deus. As pessoas precisam entender que toda a vida é importante e que a vida dela é importante e que nós estamos preocupados com a vida dela. Como diz o doutor Augusto Cury na sua frase célebre: quem quer se matar não quer terminar com a vida, quer acabar com a dor. E as pessoas que pensam em tirar a vida são porque chegaram no fundo do poço, chegaram ao esgotamento total do sentido da vida. São pessoas que estão passando por um sofrimento ao longo de sua vida, não é de agora. Elas passam por um grande período de sofrimento na sua vida. As pessoas que pensam em se matar encontram no suicídio a única maneira de aliviar a dor. Elas estão passando por um problema emocional que vem se arrastando há dias, há anos talvez. E vários estudos hoje já apontam que 90% dos suicídios estão ligados a questões emocionais, a transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade, esquizofrenia, o alcoolismo, drogadição, a ansiedade, bullying, trauma da infância e muitos outros. São doenças emocionais que podem ser tratadas quando detectadas a tempo. A ansiedade hoje é considerado o mal do século.
É uma doença que vem atingindo todas as etapas etárias da vida, desde criança, adolescente, jovem, adultos, idosos. Em todas as etapas da vida, as pessoas podem vir a sofrer de ansiedade, mas as idades que vêm realmente chamando a atenção devido ao aumento da doença e também do suicídio são a adolescência e a juventude. Nos últimos anos, vemos percebendo um aumento significativo de adolescentes e jovens com transtorno de ansiedade. E isso vem aumentando o suicídio nestas idades. Sabemos que a doença atinge todas as idades, mas o aumento entre adolescentes e jovens se tornou uma preocupação hoje para as políticas públicas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Acredito que todos nós já nos conectamos, já se deparamos com essa triste realidade, com pessoas próximas de nós que cometeram suicídio. Talvez você já conviveu na sua própria família com esta realidade. O problema do suicídio não é de hoje, entenda. É algo que vem atingindo a humanidade desde que a humanidade existe. A humanidade sempre conviveu com este mal desde a sua origem. Freud, ele definiu o suicídio como, em seus estudos, como a pessoa que causa dano em si mesmo. E são vários os motivos que podem levar a pessoa a tentar contra si. O que se pode dizer é que esta pessoa estava passando por um sofrimento muito forte, um sofrimento emocional que vem arrastando há muito tempo, ao ponto de chegar e não encontrar mais sentido na sua vida. Entenda, por trás de todo suicídio há um ser humano que sofre, um ser humano com dor, que provavelmente vem sofrendo há muito tempo. E muitas vezes o seu sofrimento é ignorado pelos seus próprios familiares, o que faz com que aumente a sua dor. Quantas pessoas hoje estão sofrendo caladas dentro das suas próprias casas? E a família deveria ser o local de acolhimento e de compreensão. A família é fundamental neste processo. Deveria ser o local onde todos pudessem se sentir acolhidos e amados, protegidos, onde todos pudessem expressar os seus sentimentos e emoções. A família deveria ser o local de abertura, que deveria ser o local de acolhida do sofrimento dos seus familiares. Passa a ser muitas vezes o local onde menos se encontra o apoio e acolhida. A família é fundamental no processo do desenvolvimento do ser humano, porque é dentro da família que desenvolvemos as nossas qualidades, mas também os nossos piores traumas muitas vezes também são formados dentro de casa, principalmente na fase da infância. Quantas pessoas, infelizmente, não encontram acolhidas dentro de casa, acaba assim cometendo suicídio. A pessoa que comete esse ato encontra em si é porque chegou no limite do seu esgotamento físico e mental. Infelizmente, nem todos vão ter a coragem de procurar ajuda fora de casa, quando não se encontra acolhida dentro da sua própria casa. Nem todos, quando precisam, vão conseguir pedir ajuda. Nem todos vão. Por isso que foi criado o Setembro Amarelo. Ele tem esta finalidade de ajudar as pessoas a quebrar esse tabu e ir procurar ajuda até mesmo quando não encontram dentro de casa. É buscar estimular as pessoas que pensam em cometer suicídio a compreender que elas estão doentes, estão passando por um transtorno emocional e, por ser uma doença, pode ser tratada. Elas merecem ser tratadas, elas merecem ser cuidadas, elas merecem ser amadas, elas precisam entender que a vida delas é importante. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que 90% das mortes por suicídio estão ligadas a transtornos mentais, os quais poderiam ser tratados e, assim, salvar uma vida. Só que por medo ou vergonha, muitas pessoas acabam não procurando ajuda e acabam cometendo o ato. Sabemos que há muito preconceito em relação aos cuidados com a saúde mental e emocional.
Muitas pessoas acabam tendo este preconceito, elas não procuram por um preconceito, porque se confunde muito ainda o tratamento psicológico e psiquiátrico, o tratamento terapêutico, como loucura, como os antigos manicômios. Infelizmente, nem todos os planos de saúde também cobrem esse tipo de tratamento. E sabemos que a nossa saúde pública, ela deixa a desejar, o que afeta principalmente as pessoas de classe média baixa, o que vai dificultar ainda mais as pessoas a irem buscar ajuda, porque nem todas vão conseguir pagar um bom tratamento. E quando se procura saúde pública, muitas vezes é somente no medicamento. O que impede de cada um de nós fazermos a nossa parte? Nada. Quando passamos a entender que a pessoa que está passando por suicídio é porque está passando por alguma doença e por isso precisa ser ajudada, entenda isto. Esta pessoa precisa ser ajudada. Esta pessoa precisa ser acolhida na sua dor. E saber acolher a dor da pessoa é o primeiro passo. Saber acolher sem julgar, sem condenar, apenas amar, acolher e ter empatia com a dor de quem está sofrendo. Quando a pessoa passa a se sentir acolhida, valorizada, amada, é o primeiro passo para ela ir buscar e aceitar um tratamento. Então, saber ouvir, saber acolher é importante. Precisamos sim ajudar as pessoas a ir tomar consciência de que ela está doente e por causa da doença que ela não consegue controlar as suas emoções, ela precisa tomar consciência de que sentir isso é normal e está tudo bem. Justamente por isso é que ela precisa ir buscar ajuda, buscar o tratamento para voltar a ter o controle de suas próprias emoções e conseguir assim manter uma qualidade de vida. Quando ela passa a se permitir acolher a sua própria dor, passa a tomar consciência de que está doente, voltando a tomar consciência de si mesmo. E esta tomada de consciência de si mesmo talvez vai ser o primeiro passo para dar continuidade. A dor tem este poder de fazer com que voltamos a focar em nós, fazendo com que tomamos consciência de nossa existência. Quando a pessoa foca, volta a focar nas suas emoções, nos seus sentimentos e pensamentos, ela começa a entender que pode mudar. Ela tem o poder de controlar. Dentro do processo, a pessoa precisa se conhecendo, se compreendendo. Ela precisa entender, sentir este sentimento. E ter este pensamento negativo faz parte da doença, o que não a torna uma pessoa má nem fraca. Conseguir ir trabalhando com a pessoa, fazendo com que ela reconheça que não é sua culpa, mas que ela está doente. E quanto mais rápido a pessoa conseguir tomar esta consciência de que está doente, ela vai se abrir para o tratamento. Que essa atitude são reflexões da doença, são reflexos da doença e que vai deixando mais vulnerável, triste, impaciente, sem motivação, irritada, não conseguindo administrar as suas próprias emoções, não conseguindo comer, não conseguindo dormir. Por isso, é importante de conseguirmos agir. Agir para tirar esta pessoa o quanto mais rápido, melhor. Toda pessoa que pensa em suicídio, primeiro começa a pensar de forma negativa. Pensamento do tipo assim, foi inútil, todos serão mais felizes sem mim, era melhor nem ter nascido, que vida de bosta que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui nesta vida. E quanto mais rápido você conseguir tirar a pessoa desta situação, melhor. Todo suicídio começa com pequenos pensamentos negativos de si mesmo, que vão sendo alimentados, alimentados e fortalecidos. Esses sentimentos vão crescendo e fortalecendo, chegando ao ponto da tomada da decisão e no começo de planejamento de como vai executar o seu plano. A pessoa muitas vezes vai dando pequenos sinais que não
que não são muitas vezes entendidos, vistos pela família, que eu chamo de grito silencioso. Quantas pessoas estão gritando dentro de casa por ajuda, clamando por socorro, só que não estão sendo ouvidas, estão sendo sufocadas, caladas. Por mais difícil de entender, as pessoas planejam como vão executar. Algumas até deixam algo escrito para justificar, outras não. Neste processo de pensar e executar, é hora de agirmos, porque nesse processo pode e deve ser interrompido. Isto cabe a nós termos um olhar clínico diante desta pessoa. Quando os finais forem entendidos, os familiares conseguirem agir de forma rápida e com amor, pode salvar a vida. Caso os finais sejam ignorados, é certo que vamos perder uma vida. Os familiares precisam estar atentos aos finais para conseguirem agir de forma imediata, agir de forma afetiva, acolhendo, amando. Assim que perceber o primeiro passo é saber acolher, sem julgar, sem condenar, imediatamente procurar ajuda profissional. Eu peço aqui e digo que nunca comece um medicamento, um tratamento sem consultar o médico apenas com remédio. Se tiver no começo as terapias cognitiva, comportamentais ou psicoterapia, pode ajudar muito. Sendo o caso mais grave, deve-se encaminhar ao médico, dependendo da gravidade, até uma internação. Caso o seu familiar já tenha tentado contra a vida, algumas vezes tornou-se caso de emergência, já é uma emergência psiquiátrica. Então é importante procurar um psiquiatra. Neste caso, deve procurar ajuda psiquiatra sem pensar duas vezes. Não pense duas vezes. Procure, haja, salve a vida do teu familiar. Alguns sinais podem servir de alerta que podem indicar a ideia ou pensamento suicida, isolamento total ou parcial. A pessoa começa a se isolar do convívio social, a pessoa se cala, a pessoa começa a evitar falar, quase não conversa, mudança de humor repentina, uma hora está feliz, alegre, de repente triste, ou uma tristeza permanente a mais de meses, vive sempre deprimido, melancólico, vive dando indireta que indico a tendência suicida, não sirvo para nada, vocês vão ficar melhor sem mim, não tenho utilidade nenhuma neste mundo, não pedi para nascer, não deveria ter nascido, não sirvo para nada. São frases que muitas vezes passa despercebido, mas que indica o ato. Não ter um plano de futuro definido. Essas pessoas não falam de futuro, passa a ter dificuldade para dormir, passa a noite em claro ou dorme demais, perda de apetite ou ganho de apetite, a perca de fazer aquilo que dava prazer, aquelas atividades que ela mais gostava de fazer e se dedicava de corpo e alma, ela deixa de fazer. As suas redes sociais passam a postar frases sobre suicídio ou busca por método de como realizar. A pessoa passa a ter mudança brusca que começa a comprometer a sua qualidade de vida, como fumar, fumar muito, ingerir bebida de álcool, usar droga, outros meios, né, de forma incontrolável, uso de entorpecente, até o uso exagerado de medicamento, passa a ter crise contínua de ansiedade, e é neste momento que nós, familiares, amigos e parceiros, precisamos perceber estes sinais e precisamos começar a agir. Percebendo cada um destes sinais, busque ajuda imediata. O primeiro passo é você acolher, é ouvir com amor e buscar ajudar profissional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma média de 39 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Esta é a quarta maior causa de morte entre pessoas de 15 a 19 anos aqui no Brasil. Fica atrás das doenças não transmissíveis, como diabetes, câncer, AVC, e que está em primeiro lugar a morte por acidente de trânsito ou morte por violência. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Cuide dos seus,
Fique atento. A ansiedade é uma doença e ela leva ao suicídio. O suicídio pode ser evitado com atenção, com amor e carinho. Por isso, cuide do seu. Comece a prestar atenção aos sinais apresentados pelos seus dentro de casa. Eles vão demonstrar alguns sinais e, ao perceber algum sinal, busque se aproximar, busque falar, busque conversar, acolher e procure ajuda profissional o quanto antes melhor. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. Caso você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vou pedir a você também um gesto concreto de amor, para que você possa ajudar mais pessoas. Então compartilhe este vídeo com todos os seus grupos de amizade. Assim você possa estar salvando uma vida e ajudando também o meu canal a crescer.